monges mais jovens ficaram chocados, mas não demonstraram nenhuma outra reação. Em vez disso, apenas o abade e os reitores de seus respectivos salões pareceram estar perplexos. O velho monge ossudo levantou a pálpebra enrugada, revelando olhos aparentemente turvos. É melhor você parar de fazer uma demonstração tão tola para o nosso valioso convidado. Isso fez com que o abade e os reitores saíssem de seu devaneio. Eles saudaram apressadamente o velho monge, o que chocou até mesmo Lin Jin, que observava de longe. A reação deles foi como se o abade e os outros não vissem o velho monge há muito tempo. Mas logo, Lin Jin percebeu uma coisa. Momentos antes, o abade havia se dirigido ao velho monge como grão-mestre Xuan Jue. Ser chamado de grão-mestre significava estar pelo menos 2 gerações acima do abade. O abade do Templo da Lu tinha quase 100 anos, então quantos anos teria seu grão-mestre? Além disso, Lin Jin tinha certeza de que o especialista que realizou aquele feitiço fenomenal e falou com aquela voz sagrada era definitivamente mais forte que esse Xuan Jue. Isso foi inesperado. Ele não esperava que o Templo da Lu abrigasse tais talentos ocultos. Embora, em retrospectiva, isso também fizesse sentido, porque se essas pessoas não existissem, a seita não teria conseguido prosperar por 1000 anos. Com base na situação atual, Lin Jin tinha quase certeza de que Jue Zhen e o abade não estavam mentindo para ele. Aquele monge, Shi Yin, não havia retornado e o macaco branco também estava desaparecido. Se o Templo da Lu também não tinha ideia, deve haver algo mais na história. Se fosse esse o caso, não havia mais sentido em incomodar o Templo da Lu. Eles poderiam até precisar trabalhar juntos no futuro. Enquanto Lin Jin estava imerso em pensamentos, o velho monge, a quem chamavam de grão-mestre Xuan Jue, aproximou-se de Jue Zhen. Com um leve tapinha na mão, Jue Zhen sentiu uma onda de brisa primaveril, e suas veias, danificadas pela intenção da espada de Lin Jin, cicatrizaram rapidamente. Então, Xuan Jue se materializou diante de Lin Jin, e com as mãos unidas, disse: Amitabha, jovem amigo, estou muito impressionado com sua maestria na intenção da espada. Agora, por favor, siga-me para dentro para encontrar o nosso reverenciado. Lin Jin não se moveu. Ele ainda estava pensando se entrava ou não. Sem dúvida, se Lin Jin usasse todo o seu poder agora, com todas as habilidades de seu arsenal, certamente poderia pressionar o abade e Jue Zhen. No entanto, em vez de um ataque frontal, ele estava usando a destruição do templo deles como vantagem. Se fosse um ataque frontal, Lin Jin não achava que conseguiria derrotar as 4 bestas guardiãs de nível 5. No mundo das bestas, as 4 bestas guardiãs do Templo da Lu eram consideradas entidades de primeira classe e Lin Jin ainda estava longe de ser comparável ao padrão delas. Em outras palavras, Lin Jin estava correndo um risco enorme ao vir para cá e havia essa possibilidade de falhar terrivelmente. Além do abade, havia claramente especialistas mais proeminentes nos terrenos do Templo da Lu. A julgar pelas expressões do abade e de Jue Zhen, parecia que os monges superiores também não sabiam. E isso foi um pouco assustador. Se Lin Jin seguisse Xuan Jue, não havia garantia de que conseguiria voltar vivo. Afinal, ele acabara de tentar destruir o Templo da Lu. Nesse momento, a pequena raposa em seus braços se mexeu ligeiramente. Lin Jin olhou para baixo e percebeu que Shan'er havia acordado. Ela o encarou com seus grandes olhos redondos. Além disso, quando o rabo dela abanou levemente, ele percebeu que a raposinha agora tinha 3 rabos extras, além das suas 3 caudas. Essas 6 caudas devem ter sido resultado da transformação sofrida por Shan'er quando o raio divino modificou seus órgãos internos. Essa era uma arte secreta que o Museu de Bestas Mortais descreveu como um método evolutivo. Lin Jin acariciou a pequena cabeça da raposa e as informações de Shan'er foram atualizadas dentro do museu. Depois de ler, Lin Jin sorriu. Tudo bem, ele não poderia recusar um convite. Se a situação ficar crítica, ele terá que reagir de acordo. Afinal, ele agora tinha 2 bestas de rank 5 em sua equipe. Uma era Dourado e a outra era Shan'er. Um momento antes, Shan'er havia despertado de seu sono, entrando silenciosamente no rank 5. Com isso, mesmo que problemas surgissem, Lin Jin tinha algumas contramedidas. Principalmente após a evolução de Shan'er e seu avanço para o rank 5, junto com Dourado, eles eram praticamente invencíveis. Você é muito gentil, mestre. Por favor, mostre o caminho. Depois de pensar um pouco, Lin Jin acenou com a cabeça para o mestre Xuan Jue. Por aqui, por favor. Xuan Jue caminhava à frente, seguido por Lin Jin. O abade e os outros monges trocaram olhares antes de seguirem os dois. Jue Zhen, que já havia sido golpeado pela intenção da espada de Lin Jin e depois tratado pelo mestre Xuan Jue, só conseguiu se forçar a ficar de pé por enquanto. Seus antigos ferimentos ainda não haviam cicatrizado. Além disso, ele sofreu novos ferimentos. Se o proeminente mestre Xuan Jue não o tivesse ajudado, ele já estaria morto. O Templo da Lu ainda estava um tanto caótico devido ao édito vulcano anterior. Monges corriam por toda parte, mas como o templo tinha uma figura misteriosa para protegê-los, os danos não foram muito extensos. Até mesmo os lugares que pegaram fogo devido ao calor extremo foram rapidamente apagados pelos monges. O Templo da Lu era enorme. Havia 5 salões principais e centenas de salões laterais. Considerando as residências dos monges e as salas de meditação, o lugar parecia uma pequena cidade nas montanhas. Embora Xuan Jue parecesse caminhar lentamente, passo a passo, ele se movia mais rápido do que um ser humano comum. Com apenas um passo, parecia ter percorrido uma distância de 3 metros. Embora seu ritmo permanecesse o mesmo não se podia dizer de sua velocidade. Lin Jin foi o primeiro a notar a mudança. Xuan Jue não só estava acelerando, como também seu ser estava ficando embaçado. Felizmente, Lin Jin tinha habilidade. Reunindo nuvens a seus pés,
ele conseguiu acompanhar Xuanjue, deixando os monges para trás, comendo poeira. Com exceção dos competentes monges superiores, os outros não perceberam a mudança. No instante em que dobraram uma esquina, perceberam que tinham sido deixados para trás. Isso foi rápido. Recusando-se a acreditar no que viam, alguns monges escalaram os muros para olhar ao redor, mas, para sua surpresa, não havia vestígios do grupo. Que estranho. Fique quieto. Era o grão-mestre Xuanjue. Um indivíduo a quem até o mestre Abade tem que se referir como grão-mestre. Precisamos ter cuidado com o que falamos. Sênior, desde sempre, os primeiros nomes monásticos do nosso Templo da Luz são na ordem Shi, Shu, Kong, Xuan, Wu, Fa, Jue e Shi. Dito isso, o grão-mestre Xuanjue está 2 gerações acima do mestre Abade e de todos os reitores. Por que então nunca ouvi falar dele antes? Nosso Templo da Lu é uma seita budista com um legado de 1000 anos. Tivemos tantos monges importantes antes de nós, então é provável que um monge importante com esse nome tenha permanecido em reclusão por todo esse tempo. Então, o que dizer daquela voz sagrada de antes? Não vamos mais falar sobre isso. Aquela voz sagrada era misteriosa e carregava grande sabedoria, então pode ser apenas uma reencarnação do próprio Buda. O Buda. Os monges ficaram perplexos. O Buda era o personagem central da religião deles. Assim como os imortais antigos, tal figura deveria ter deixado de existir neste mundo. Era possível imaginar como os monges se sentiam naquele momento. Embora tivessem acabado de vivenciar uma ameaça existencial, como diz o ditado, chuvas de abril trazem flores de maio, ótimas notícias estavam por vir.